Pois é, enviamos um currículo, esperamos o que o protocolo diz para esperar, que é uma semana, para depois então, não obtendo resposta da parte da empresa para aquela vaga para a qual nos candidatamos, então sim, o contacto partir da parte do candidato para a empresa e questionar em que fase se encontra o processo para o qual concorremos. A verdade é que muitos candidatos questionam-se, mas por que razão? Quais são os motivos que levam a que uma empresa não responda, muitas vezes em tempo útil, ao envio de uma candidatura? Deixando muitas vezes os candidatos ansiosos, nervosos, como é que eu sei se fui ou não selecionado, por que razão fui selecionado, por que razão não fui selecionado, o que é que tenho que melhorar, o que é que não tenho, será que é uma resposta automática que vou receber? Muitas vezes sabemos que as candidaturas são tratadas com softwares próprios que enviam automaticamente uma resposta ao candidato. Enfim, entre os diversos motivos que existem, pelos quais muitas vezes as empresas, os recrutadores, não respondem ou não dão um feedback que ética e moralmente até era de bom tom que o dessem, mas entendemos também que, principalmente nos tempos em que estamos a viver, também a situação não é fácil, também para quem recruta, e nós, os candidatos, temos também ter essa capacidade de percepção, porque certeza que se estivéssemos no lado do recrutador, e eu sei também o que é isso, porque também já recrutei. Muitas vezes não é fácil, por exemplo, analisar centenas ou até milhares de CVs por dia para uma determinada vaga. E esse é um dos principais motivos, é um dos primeiros motivos pelos quais muitas vezes a empresa, o recrutador não responde em tempo útil, não consegue responder em tempo útil aos candidatos que se candidatam a uma determinada vaga. Porque para 20 vagas, por exemplo, às vezes recebem centenas de currículos por dia. Se calhar, talvez, se as empresas limitassem o número de vagas ao dobro dos currículos que pretendem receber, possivelmente, se calhar a filtragem era muito mais célere, muito mais eficaz, muito mais eficiente, mas isto é apenas uma dica que eu deixo para as empresas também otimizarem os seus processos de recrutamento. Imaginemos que temos 20 vagas, só aceitamos até um limite de 40 currículos, com candidatos preferencialmente com os requisitos semelhantes, aproximados àqueles que são pedidos na vaga. Mas isso é apenas uma dica, foi um extra que eu dei para as empresas. Portanto, esse é um dos motivos. Pode acontecer também que a empresa chegue à conclusão que já não precisa recrutar naquele período e, portanto, volta atrás da decisão, ou que encontrou uma solução internamente, afinal. Muitas empresas também, isto é também revelador também de como está o mercado de recrutamento em Portugal, têm receio de enviar um e-mail negativo ao candidato. Não há que ter receio, o candidato não foi selecionado, só tem que enviar um e-mail a dizer o porquê que não foi selecionado, desejando votos e muitas felicidades para o futuro. E aí o candidato também vai ficar com ferramentas, vai ficar dotado de ferramentas que lhe permitam melhorar os aspectos que não lhe permitiram ser bem sucedido no processo anterior. Depois também tem a ver com a falta de objetividade no feedback demonstrado. Acontece muitas vezes que as empresas têm dois candidatos com perfis semelhantes, mas há detalhes que podem fazer toda a diferença. Um enviou carta de apresentação, o outro não, e portanto aquele que enviou carta de apresentação demonstrou ter mais vontade de fazer parte da empresa, evidenciando os aspectos do porquê contratar a ele em detrimento de outros candidatos. E muitas vezes, quando não há cartas de apresentação, embora os currículos sejam semelhantes, cabe ao recrutador decidir-se pelo perfil mais adequado para a função naquela altura, porque pode ter uma competência extra que o outro não tenha, que é essencial para desempenhar aquela função. Portanto, falta de objetividade por parte das empresas. E depois o tempo de resposta. Muitas vezes as empresas não conseguem dar resposta às centenas de CVs que recebem por dia, e a menos que contratem um profissional específico só para responder aos currículos que a empresa recebe, muitas vezes esse tempo, essa gestão de tempo não é feita da maneira mais eficaz e mais eficiente, de forma que se possa responder aos candidatos. Portanto, estes são alguns dos motivos o que leva as empresas a não responder muitas vezes aos candidatos. Penso que
existe ainda muita melhoria para fazer, muito trabalho para ser elaborado, mas o essencial aqui é perceber que também da nossa parte, a parte dos candidatos, também existe o ónus de fazer o follow-up, agradecer mesmo quando não fomos selecionados, esperando que numa futura oportunidade isso possa vir a suceder. E também, por que não, ajudar as empresas, os recrutadores, no sentido de otimizarem e melhorarem os seus processos de recrutamento e quem sabe, se às vezes ao fornecer essa sugestão a empresa perceba que afinal aquele candidato que foi eliminado pode vir de novo a fazer parte, integrar o processo de recrutamento e seleção, porque aquela dica que depois entretanto foi aplicada resultou na prática. Rui Aspas, este é o canal oficialmente em Portugal. Foi o vídeo de hoje. Se ainda não subscreves o canal, aproveita, subscreve, ativa o sino das notificações e tem acesso a vídeos exclusivos, como este aqui, que eu te enviei. Bom fim de semana e, se for o caso, umas excelentes férias.